Bom dia, meu pessoal, tudo bem? Aqui é o seu professor Otoniel Linhares, voltando para o nosso último bloco de aula. Já estou aqui do lado da professora Niedja, que já está preparada, contadora de história fantástica, eu estou super empolgado. Você já pode observar pelo cenário como é que tá bonito, gente. Eu já estou ali imaginando como é que vai ser essas histórias fantásticas que ela vai contar sobre a nossa linda Brasília, 60 anos. Eu também estou aqui, assim, explodindo de emoção, como Brasília é linda e chegando aos seus 60 anos, né? Chegando, assim, uma idade madura fantástica, pessoal. Ela vai contar legal essas histórias incríveis. Eu estou ansioso já. Pessoal, lembrando a vocês também que nós estamos aqui com o nosso Twitter, tá bom? Escola em Casa DF, manda suas observações. Vamos seguindo a gente, porque toda a nossa programação vai estar sempre sendo colocada aqui no nosso Twitter, Escola em Casa DF. E segue, aproveita. Eu estou na TV Justiça, gente, que legal. Aproveita também e coloca lá, @TV Justiça, que é o Twitter da nossa TV Justiça. Então, TV Justiça, @Escola em Casa, duas missões, segue esses dois caminhos ali. Lembrando a você também que algum colega seu falou, pô, você está assistindo aula? Eu não estou assistindo, o que está acontecendo? Fala com ele, calma, fica tranquilo, dá uma olhadinha lá no YouTube da TV Justiça, que também está sendo transmitido agora, ao vivaço. Curte lá, aproveita bastante. Porém, agora pela manhã, pela TV Gênesis, nós também estamos reproduzindo. Caso aquele seu coleguinha, algum conhecido seu, também não esteja conseguindo pegar o sinal. Fica tranquilo que também tem condição. À tarde tem reprise, tá? Que é pela TV União, canal 11. A TV União está reprisando também pra gente. Segunda a sexta, você sabe, missão aqui. Terça e quinta, sempre ao vivo aqui. 9 a meio-dia, à tarde, professor, não entendi o horário. À tarde é de 13 às 16, sempre pela TV União. De manhã estamos aqui na TV Justiça, tá certo? Pessoal, Brasília é fantástica, né? Muito incrível tudo isso. Para aproveitar então esse momento incrível da nossa capital maravilhosa, dia 21 de abril, estamos aqui com vocês. A professora Niedja vai dar uma contação de história incrível para vocês. Professora, seja bem-vindo. Obrigada, a casa é pessoal. sua agora. Muito obrigada, professor. Olá, eu sou Niedja Genari, professora da Secretaria de Educação do Distrito Federal desde 2012. Mas sou também contadora de histórias. E em tempos de pandemia, dias difíceis, onde precisamos ficar em casa até isso tudo passar, resolvi homenagear a minha cidade de um jeito diferente. Eu não nasci aqui, vim de Cuiabá para Brasília no ano de 1987. Mas Brasília me recebeu de asas abertas. E hoje, nessa manhã, 21 de abril, 60 anos da nossa capital federal, eu tenho a honra de bater um papo bem gostoso com vocês em forma de histórias. Sim, 60 anos contados em histórias. Muitas cidades nascem espontaneamente, quando um povoado vai sendo criado e cresce à margem de um rio, em torno de um garimpo ou perto de uma igreja. Não foi o caso de Brasília. Brasília nasceu de um plano. Nasceu do desejo popular de mudar a capital do Rio de Janeiro para o centro do Brasil. A ideia era trazer o desenvolvimento para as regiões do interior e ter uma capital mais protegida. E esse desejo manifestou-se há muito tempo. O primeiro a lançar essa ideia e também o nome Brasília foi José de Bonifácio, na Assembleia Nacional Constituinte, no ano de 1823. Mas Dom Pedro I dissolveu a Constituinte e o projeto não chegou a ser aprovado. Em 1883, Dom Bosco, santo italiano, fundador da Ordem dos Salesianos, teve um famoso sonho, que relatou assim: entre os paralelos 15 e 20, havia uma depressão bastante larga e comprida, partindo de um ponto onde se formava um lago. Então, repetidamente uma voz assim falou: quando vierem escavar as minas ocultas, no meio dessas montanhas, surgirá aqui a terra prometida, vertendo leite e mel. Será uma riqueza inconcebível. Esse sonho foi associado à fundação de Brasília. E hoje, Dom Bosco, junto à Nossa Senhora Aparecida, são um dos padroeiros da nossa capital. Quando o Brasil já era uma república, em 1892, a ideia da construção de Brasília voltou a ser cogitada.
E foi nomeada a Comissão Exploradora do Planalto Central, comandada pelo engenheiro e astrônomo Luiz Cruz. Eles demarcaram uma área de 14.400 km² para a nova capital. E a Missão Cruz ficou encarregada de encontrar o melhor lugar para essa construção. E era formada por um grupo de profissionais de diversas áreas: engenheiros, geólogos, botânicos, farmacêuticos, médicos e ajudantes. Vieram com a maior animação e anotavam tudo: rios, cachoeiras, cavernas, montanhas, plantas, animais, clima, distância, fazenda e povoados. Dividiram-se em 4 grupos e vasculharam o Planalto. Andavam a cavalo e acampavam sob as estrelas. Depois de 2 anos de pesquisa, reuniram-se para decidir a área indicada. Fizeram um relatório com mapas e a demarcação ficou sendo conhecido como Quadrilátero Cruz. Mas a ideia ficou só no papel e na memória desses pioneiros. Não foi dessa vez que ela foi concretizada. Tá vendo só? Brasília começou muito antes. Mas, para poder entender muito melhor, alguns anos depois da Expedição Cruz, lá em Diamantina, Minas Gerais, nasceu um menino chamado Nonô. Era um apelido carinhoso e ele veio numa época que não havia televisão, celular ou internet. Até a luz elétrica era novidade. Não havia geladeira e as cozinhas tinham um forno a lenha em vez de fogão. Esse menino ia mudar essa história. Ele vivia com a sua mãe, Júlia, e a sua irmã, Naná. O pai se chamava João e morreu quando o Nonô ainda era bem pequenininho. E a dona Júlia era professora e dava aulas o dia todo. Quando chegava da escola, enquanto a mãe estava trabalhando, Nonô e Naná ficavam com Augusta da Generosa, uma mulher divertida e inteligente, que sabia contar histórias como ninguém. Augusta tinha muita imaginação e falava sobre tesouros escondidos, assombração, contos de fada e várias coisas que prendiam a atenção dos 2 irmãos. E quem ouve histórias é muito criativo, né? E Nonô sempre gostou de pessoas criativas. E os melhores amigos do Nonô, além da irmã Naná, eram Oscar e Armandinho, que moravam na mesma rua. Sempre que podiam, eles saíam juntos para nadar no rio, brincar de pique-pega, brincadeiras de criança. Sim, e uma das aventuras preferidas das crianças era subir no pé de jabuticaba que ficava ao lado da casa de Oscar. Nonô amava jabuticaba. Era a sua fruta preferida, aqueles frutos negros, redondos e gostosos. Então, como toda criança do interior, se divertiu e brincou muito. Mas enfrentou muitas dificuldades para terminar os estudos. E incentivado por sua mãe, Nonô e sua irmã Naná estudaram no único ginásio da cidade. Ele era um excelente aluno, já sabia falar inglês e francês. Em 1919, fez um concurso para trabalhar nos Correios. Foi aprovado. E aos 17 anos, Nonô viajou para Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, para trabalhar e também continuar os seus estudos na Faculdade de Medicina. Seu primeiro emprego foi de telegrafista dos Correios, mandando mensagens para todos os lugares. Desde muito moço, Nonô tinha vontade de ajudar e melhorar a vida das pessoas. Por isso se tornou médico dos bons. Em 1971, Nonô casou-se com uma moça chamada Sara. Para alegrar ainda mais a sua vida, nasceu Márcia, sua filha. Como Sara não podia mais ter filhos, eles decidiram adotar uma outra menina que se chamava Maria Esteta. E nessa época, ele entrou para a Força Pública como capitão médico. E a partir daí, Nonô abandona o seu período de infância e passa a ser conhecido como Juscelino Kubitschek, JK. JK estava estudando na Europa quando soube que havia uma revolução no Brasil. Na mesma hora ele voltou e lutou ao lado do Exército Mineiro, como capitão médico, salvando muitas vidas. Ao vencer a batalha, o Exército de Minas conseguiu proteger Getúlio Vargas, que era nosso presidente na época. E foi durante a Revolução que JK conheceu Benedito Valadares. Depois de terminar a guerra, Benedito foi nomeado pelo presidente Getúlio Vargas administrador de Minas Gerais. E começa aí a carreira política de JK.
O primeiro cargo dele foi de chefe de gabinete. Logo depois, foi nomeado prefeito de Belo Horizonte. E também foi deputado federal e governador de Minas Gerais. E como governador, JK realizou muitas coisas boas, como a construção de importantes estradas e avenidas, usinas de energia. E uma de suas grandes realizações foi a Pampulha, um lindo lugar na capital mineira que possui uma belíssima igreja, um parque e um lago. Hoje, a Pampulha é um importante ponto turístico brasileiro. As coisas que fez quando era governador de Minas foram tão boas que a população brasileira, querendo que ele fizesse o mesmo por todo o Brasil, o escolheu para ser presidente da República. No dia 31 de janeiro de 1956, JK tomou posse com os votos da maioria da população. E o sonho de JK, o garoto de origem simples e humilde, era modernizar o Brasil, melhorar a vida das pessoas. Ele queria que o país crescesse 50 anos em 5. E enquanto durasse o seu governo, JK construiu quilômetros e quilômetros de estrada, fez usinas. Também realizou o sonho de fabricar o primeiro carro brasileiro, o inesquecível Fusca. E a principal obra do presidente Juscelino Kubitschek foi a construção de Brasília, a nossa capital. Mas antes de ser eleito presidente, um tempo depois da Missão Cruz, um detalhe muito importante aconteceu. Uma nova comissão, chefiada por Poli Coelho, fez a mesma viagem e confirmou a indicação de Cruz. O presidente Getúlio Vargas mandou um avião fotografar o Planalto e encomendou uns mapas de uma empresa americana. E essa empresa indicou 5 sítios que foram assinalados com cores diferentes: vermelho, azul, amarelo, verde e castanho. E uma nova comissão de localização da nova capital federal, criada no ano de 1953, sob o comando de José Pessoa, fez outra viagem ao Planalto Central. Em 1955, decidiu que o melhor local era o indicado por Cruz e por Poli Coelho, que era o Sítio Castanho. E foi nessa época que Juscelino era candidato a presidente da República. E ele havia decidido começar a sua campanha por cidades pequenas. E em seu primeiro comício em Jataí, no interior de Goiás, foi interpelado por um popular chamado Antônio Soares Neto, conhecido como Toniquinho, que perguntou: em respeito à Constituição, o senhor vai mudar a capital federal para o Planalto? Ele olhou e respondeu que sim, que ia cumprir essa missão, que mudaria. Ali no meio do povo não teve outra alternativa a não ser essa. E assim ele fez. Mandou todos os planos para a nova capital, preparou todo o projeto. E lógico, alavancou a sua ida à presidência da República. Juscelino, então, começou a construir o que ninguém acreditava: uma capital transferida do Rio de Janeiro para o centro do país em 5 anos, 1000 dias, era praticamente uma missão impossível. Mas Juscelino sempre foi muito arrojado, um desbravador, um sonhador, considerado por muitos louco, utópico. Algumas pessoas achavam que o que ele estava fazendo era endividar o país, mas não mediu esforços. E assim fez. Lutou bravamente para a construção da capital federal. E para essa construção era algo muito difícil, porque afinal de contas não haviam estradas abertas, não haviam caminhos, nada. Tudo tinha que ser muito novo. E Juscelino veio para cá. E uma das primeiras obras que aconteceu em Brasília foi a construção da Erminda Dom Bosco. Sim, para profetizar aquilo que Dom Bosco tinha dito, exatamente no paralelo 15, às margens do Lago Paranoá. E assim acontecia. A construção de Brasília seguia a todo vapor. Tinha muita coisa para ser feita. Para uma cidade funcionar, era necessário palácios, monumentos e tantas outras coisas. Brasília é cheia de curiosidades. E vocês sabiam que mesmo antes da construção de Brasília, os acampamentos que ficaram ao redor, porque Brasília recebia gente de todos os lugares do mundo, do Brasil,
não cabiam mais. Então, antes mesmo da construção, foi criada a primeira cidade satélite, Taguatinga. Sim, porque os acampamentos cada vez chegavam mais e mais pessoas e já não davam mais conta. As pessoas já estavam em volta da W3, pela Vila Planalto, ali no Núcleo Bandeirante, que era chamada Cidade Livre, onde funcionava o comércio. Foi então que, enquanto almoçava numa churrascaria chamada JK, na Cidade Livre, Juscelino foi provocado pela população com cartazes e protestos dizendo que não queriam sair dali. Taguatinga já estava no plano de Brasília, mas era para ser construída apenas 10 anos depois. Acontece que precisou acontecer antes. Então, Israel Pinheiro interviu a multidão, conversou com eles e no outro dia prometeu que ia apresentar um plano de uma cidade a 25 quilômetros do plano piloto. Um paraíso. Então, como prometido, no outro dia chegou ao acampamento com todas as planilhas, com tudo, explicando sobre Taguatinga. As pessoas ficaram meio receosas, mas ele disse que Taguatinga já tinha o principal, uma caixa d'água, que atenderia toda a população. E assim, as pessoas receiosas daquilo acabaram indo, aceitando. Mas acredita que essa caixa d'água nunca teve água? Sim, as pessoas começaram a mudar aos poucos. No primeiro dia de transferência, apenas uma família foi. E as pessoas queriam muito aquilo, mas era meio difícil, eles achavam tudo muito longe. Então, o governo prometeu dar transporte, condições de moradias e tantas outras coisas para fazer da estadia deles o melhor possível. As pessoas começaram a ir e em 58 Taguatinga foi inaugurada, bem antes ainda da construção de Brasília. E a obra por aqui continuava a todo vapor. Muitas outras coisas eram construídas ao mesmo tempo, tudo simultaneamente. O Palácio do Itamaraty, o Congresso Nacional, a Esplanada dos Ministérios e a obra mais difícil a ser realizada foi exatamente a rodoviária, que ficava na ligação entre os eixos. Essa sim, era uma obra ousada e foi também a mais cara concretizada por Juscelino. Mas esse homem não media esforços porque ele queria. E Brasília, a capital do povo, ia ser construída, ia ser realizada, fosse o que fosse. Bernardo Sayão, que estava ajudando Juscelino nessa construção, abria estradas e trazia ligação. Ele queria que as coisas que chegassem em Brasília viessem rápido, sim, e que tivessem tudo do melhor. Por isso, a sua missão era desbravar as estradas. Fez um pouco da estrada de ligação com Minas Gerais, Goiás e muita gente do interior de Goiás veio acompanhando Bernardo Sayão. E, curiosamente, Bernardo Sayão também tornou-se o nosso primeiro herói. Sim, quando ele estava construindo a Belém, Brasília, acabou tendo uma morte trágica. Foi esmagado por uma árvore e acabou se tornando o nosso herói. As pessoas envaideciam Bernardo Sayão, que já tinha feito tanto e morreu tão jovem, ainda com muitos outros projetos para serem realizados. E assim, a construção seguia. E no dia 21 de abril de 1960, Brasília foi inaugurada. E disseram que Lúcio Costa, ele tinha feito o projeto para que a cidade tivesse o formato de uma borboleta e não de uma cruz. Mas acontece que a ideia de um avião já formaram as asas sul e norte, que são bairros residenciais, formados de superquadras, com prédios de apartamentos de 3 e 6 andares, tudo planejado. E no plano de Lúcio Costa, cada superquadra teria uma rua de comércio local, uma escola, um parque infantil e entre uma quadra e outra haveria um clube, uma escola-parque para atividades esportivas e artistas, um cinema ou uma igreja. As superquadras e as ruas são designadas por números e não por nomes. Em Brasília, as asas são cortadas por avenidas paralelas, os eixos, a W3, a L2 e a L4. No corpo do avião fica o eixo monumental, que abriga a parte administrativa e política da cidade.
ou seja, a Esplanada dos Ministérios e a Praça dos Três Poderes. Como arquiteto Oscar Niemeyer já havia trabalhado com Juscelino quando ele era prefeito de Belo Horizonte, construindo o moderno conjunto da Pampulha, ele foi chamado para projetar os principais palácios e edifícios. E tudo começou com aquele acampamento de barracões de madeira. Sim, ainda existem alguns, próximo à Vila Planalto e no Museu Vivo da Memória Candanga, que foi construído para ser um hospital, que se chamava Hospital JK, para casas e alojamentos. Pouco a pouco, as estradas, as avenidas e edifícios foram surgindo no meio da Terra Vermelha. Sim, e uma das primeiras construções, no ano de 56, foi a Avenida Dom Bosco, como eu já contei para vocês. E assim, as obras iam acontecendo. E o lago também foi algo que ninguém acreditava, ninguém imaginava e muita gente não queria. Achava que o lago ia ser só para retirar muitos e muitos dinheiro. Mas depois da construção ali, veio o catetinho, porque o Palácio do Rio de Janeiro chamava-se Catete. E como eu disse, vieram operários de todos os cantos do Brasil, principalmente do Nordeste, que enfrentava uma grande seca na época. E as pessoas que vinham para Brasília vinham cheios de esperança, procurando uma vida melhor, entusiasmados com a construção da nova capital. Infelizmente, o sonho de uma cidade democrática, onde o motorista morava ao lado do senador, não durou muito. As classes menos favorecidas foram ficando cada vez mais distantes, indo para mais longe, como eu contei para vocês de Taguatinga, que foi a primeira a ser construída, inaugurada antes mesmo de Brasília. E vocês, qual é a sua cidade satélite? Você que está me ouvindo aí, hoje nós chamamos de região administrativa. Vocês já conversaram aí na sua casa? Já procuraram saber de onde a sua família veio? Por que vieram? O que os motivaram a vir para Brasília? Sim, eu, como já contei para vocês, vim de Cuiabá. Em 1987, meu pai havia ficado desempregado e o emprego por lá estava muito difícil. E ele veio uns 6 meses, se alojou, se instalou e depois nós viemos. E eu me lembro daquela visão mágica de quando eu cheguei em Brasília aos 11 anos e me tornei professora aos 17. Mas só entrei na Secretaria de Educação em 2012. Mas Brasília me recebeu de asas abertas. E eu ainda me lembro bem daquela imagem que eu conto já já para vocês. Daqui a pouquinho, depois do intervalo.
Tá. Tá bom. Fala na caixa, ela não tá com ponto. Ela tá sem ponto. Sim, ela tá vindo na caixa. Pode? Não, só um momento que a gente vai dar ok pra senhora. Professora, fala um pouquinho pra mim. Quando cheguei em Brasília, fui morar no Guará. E não tem como não... Só mais um modular no áudio da senhora. Vamos continuar na dinâmica que a senhora... Então, quando cheguei em Brasília, me lembro bem daquela imagem da rodoferroviária e o eixo monumental. E aí a gente sempre repete aquela frase célebre de Renato Russo. Meu Deus, mas que cidade linda! Ah, e Brasília crescia cada vez mais. Depois de Taguatinga, a próxima região administrativa, que antes se chamava Cidade Satélite, que surgiu, foi Sobradinho, para receber os funcionários do Banco do Brasil que vinham transferidos e também as pessoas que moravam na Vila Amauri, que foi inundada com um lago. E as pessoas iam sendo transferidas diariamente, até ter mais ou menos umas 8.000 famílias um pouco antes da inauguração de Brasília.
Mas o plano original da cidade de Sobradinho acabou sofrendo algumas modificações, todas permitidas, com um recrudescimento de algumas quadras. Sobradinho é conhecida como uma cidade serrana do Distrito Federal e passou a ser uma região administrativa só em 67. Segundo os moradores mais antigos, na fazenda que originou a região, havia uma casa de João de Barro, um pássaro conhecido por fazer o seu ninho de barro. Só que essa foi construída como se fosse um sobrado, com 2 pavimentos. E as pessoas se encontravam por ali para participar de uma missa campal que acontecia em datas festivas. E sempre diziam, vamos nos encontrar lá no sobradinho do João de Barro. Com o tempo, a palavra João de Barro foi retirada e restou Sobradinho. O apelido carinhoso que acabou se tornando o nome da cidade satélite, uma cidade arborizada e com muitas áreas residenciais e condomínios. E você, é de Sobradinho? Também acha Sobradinho super tranquila? Além de Israel Pinheiro, Brasília contava com outro engenheiro. Sim, Bernardo Sayão, que eu já contei para vocês que foi o nosso primeiro herói. E a rotina de trabalho era dura. O presidente tinha pressa e para que Brasília começasse a funcionar, era necessário palácios, prédios, edifícios administrativos, residenciais, farmácias, mercearias, hotéis, casas, postos de gasolina, transportes públicos, igrejas, hospitais, sistema de fornecimento de energia elétrica e água e também coleta de lixo. Imagina só para fazer tudo isso naquele tempo. Por isso, o Núcleo Bandeirante, que era conhecido como Cidade Livre, atendia tudo isso. Era ele que dava suporte aos trabalhadores. E só depois, então, as cidades satélites foram sendo construídas. E a represa do Lago Paranoá, ela foi formada pelas águas do rio Paranoá, Torto e Bananal a norte, e Vicente Pires, Riacho Fundo, Guará, Gama e Cabeça de Veado ao sul. E hoje é um lago muito apreciado pelos brasilienses, um lugar de lazer. E antes mesmo de ser construídos os palácios, com as colunas, que eram tudo muito difícil e muito utópico. Ninguém imaginava que uma arquitetura tão moderna podia ser construída naquela época, porque todos os palácios tinham colunas muito difíceis e era muito difícil fazer todas essas ligações. O Teatro Nacional, a Superquadra, tudo isso tinha que estar pronto para a inauguração. E a igrejinha Nossa Senhora de Fátima, que foi fruto de uma promessa. Sim, no final dos anos 50, uma das filhas do casal, Juscelino e Sara, ficou com tuberculose, muito doente. E foram tentados vários tratamentos para que ela melhorasse, mas nada dava certo. Então, o presidente de Portugal, na época, Francisco Gravelo Lopes, que era amigo da família, sugeriu que Dona Sara fizesse uma promessa à Virgem de Fátima para a saúde da filha. E ela fez. E Márcia ficou completamente curada. E o pagamento da promessa seria a construção de uma igreja em homenagem à santa na capital que estava sendo erguida. E foi aí que surgiu a Igreja Nossa Senhora de Fátima, conhecida como Igrejinha, que tem o formato de um chapéu de freira, feita em apenas 100 dias, inaugurada bem antes da construção, entre 307 e 308 Sul, e projetada por Oscar Niemeyer. E esse formato de chapéu de freira foi idealizado por ele. E foi a primeira edificação do plano piloto a ser construída antes mesmo dos blocos da Superquadra. E o seu projeto de paisagismo é de Roberto Buller Marques, que fez tantos outros em Brasília. E as portas e azulejos por Atos Bucão, e representam a estrela da Natividade e a descida do Espírito Santo. E coube ao pintor Alfredo Volpi fazer um afresco com motivos religiosos atrás do altar. Mas em 2009, quando a igreja foi reformada, os técnicos constataram que era impossível recuperar essa pintura, porque estava tudo muito degradado. E chamaram então o artista plástico Francisco Galeano, que executou uma nova arte mostrando Nossa Senhora sem rosto e com uma pipa no lugar das mãos. Essa representação causou muita confusão dos fiéis mais tradicionais, que entraram até na justiça para retirar a obra. Mas, no fim das contas, venceu o bom senso. E o painel está lá até hoje. Pelo menos por enquanto. E a inauguração aconteceu exatamente há 60 anos atrás, no dia 21 de abril de 1960.
quando os três poderes da República, Executivo, Legislativo e Judiciário, se instalaram aqui simultaneamente. Houve uma grande festa, com muitos fogos de artifícios, cerimônias e baile. Pouco a pouco, os órgãos da administração pública foram sendo transferidos para Brasília. E criou-se a Universidade de Brasília, que foi inaugurada em 1962. E hoje é um dos nossos orgulhos, pois é uma das melhores do país. Mas existiu uma grande oposição à construção de Brasília. Muitos não acreditavam que seria possível construir e transferir a capital. Outros acusavam Juscelino Kubitschek de endividar o país e de favorecer os amigos empreiteiros. Assim que Juscelino deixou o governo, houve má vontade dos presidentes em continuar o desenvolvimento da capital. Houve mesmo quem falasse em voltar a transferir a capital para o Rio de Janeiro, mas Brasília já tinha vida própria. Era impossível reverter o seu percurso de crescimento e consolidação. Muitas famílias vindas de vários estados brasileiros radicaram-se aqui, de forma definitiva, sem intenção de retornar. E foram construindo a nova capital, criando laços de amizades e compromissos de trabalho. Já não era mais possível voltar atrás. E os primeiros habitantes de Brasília eram conhecidos como os candangos, uma palavra de origem africana, que significava, falava-se candungo, que era como chamavam os escravos naquela época. Mais tarde, no Nordeste, candango passou a ser denominado as pessoas mais pobres. Hoje, alguns defendem que candangos são todos aqueles que constroem Brasília no dia a dia, até hoje. Aqueles que batalham e lutam. E Brasília surgiu uma grande mistura de famílias. Gaúchos se casaram com nordestinos, nordestinos com paulistas, sulistas com goianos. Eu mesma sou filha de uma goiana com um mineiro. E hoje se percebe que a língua falada pela população tem um sotaque próprio, que é a soma de todas as pronúncias do português do Brasil. E só para descontrair um pouco a nossa aula, eu vou brincar com vocês, tá bom? Ah, velho, Brasília é esparrada demais com gírias. Aproveita que você está em casa morgado e escuta esse H que eu vou te contar. Dizem que os brasilienses não têm sotaque nem gírias, mas sim, temos um dialeto. Principalmente aos jovens. Com 60 anos de histórias, temos o nosso próprio linguajar. O brasiliense pegou a expressão nordestina. O que era Ave Maria tornou-se transformando em af. Pode ser usado em qualquer momento da vida. E a intensidade depende da quantidade de Fs. Não aguento mais ficar em casa. O qual é a live de hoje? Baú. É aquele meio de transporte que mexe com os passageiros, que sempre está cheio e é lotado de emoções dependendo do trajeto. É busão em bus em outros lugares. Para os menos íntimos, o ônibus. E para o brasiliense, baú. Peguei o baú na Rodô hoje, lotado. Camelo, também conhecido como magrela. E essa expressão tem assinatura brasiliense, que significa bicicleta e faz referência ao animal que era utilizado para carga e transporte. Ficou bastante conhecida no país depois da música Eduardo e Mônica de Legião Urbana. Se encontraram então no parque da cidade, a Mônica de moto e o Eduardo de camelo. De rocha, uma expressão que serve para confirmar algo ou qualificar uma pessoa e significa é massa ou é sério. João é de rocha, ou apenas de rocha, esparrado. Sabe, quando alguém algo é tudo aquilo que você deseja? Ou que é muito cobiçado? Isso é bem esparrado. Você viu que esparrada foi aquela festa? Frevo. Frevo também vem do Nordeste. E o significado não poderia ser diferente. Festa, diversão, balada. Qual vai ser o frevo quando acabar a quarentena? Ai, que saudade daquele frevo. Grau. Essa gíria também vem importada de outro lugar do Brasil, do Sul, e serve para qualificar e dar uma valorizada em algo. Vamos dar um grau nessa parada aí, hein? Isso aí tá o grau. Sim, sempre chega aquela hora de você mandar o H. Por isso, H vem de Miguel ou apenas uma cantada. Cheguei lá e mandei um H.
Foi fatal. E joguei o H e ele caiu direitinho. E IP? IP não é propriamente uma gíria, mas é uma das palavras mais usadas pelos brasilienses sempre. No Instagram, então, é o tempo todo. Fora os TBTs. Temporada de IP encanta os moradores do Distrito Federal. E Joselito, já ouviram? Sim. Aquele cara sem noção que tem apelido certo, Joselito. O nome veio do programa Hermes e Renato e logo pegou em Brasília. Para de sortar nas tesourinhas, Joselito. Ou é ou não é, Joselito? Lombra, a sensação boa de relaxamento que te dá aquela viajada. Ou apenas aproveitar o momento. Me deixa aqui na minha lombra que tá bom demais. Morgado. A sensação de cansaço. Vontade de não fazer nada. Às vezes, nada melhor do que ficar morgado em casa. Véi, fiz nada esse final de semana. Tava morgado. Ou todos nós estamos morgados em casa e ouvindo a nossa aula. Mas vai passar. Já já passa. Nave. A palavra nave significa um carro bom para os mais antigos. Quem sabe seu pai ou sua avó já usaram essa expressão. Uau, que nave! Para algum, suave na nave, que é tranquilo. Sempre numa boa, suave na nave. Ovo. Apesar de ter 3 milhões de habitantes, Brasília mais parece um ovo. E temos a impressão de que aqui todo mundo conhece todo mundo. Vocês conhecem? Nossa, Brasília é mesmo um ovo. Pardal. Já dizia o poeta, mais vale 2 pardais voando do que um mutando. Pardal nada mais é do que a fiscalização eletrônica de velocidade nas vias do Distrito Federal. Não tem como fugir dos pardais das vias daqui. Quadradinho. Não somos Goiás, aqui somos Distrito Federal. Temos um quadradinho próprio no mapa. Mesmo que ele mais se pareça com um ovo, como eu contei na gíria anterior. Mas esse lugar fica no quadradinho ou já é Goiás? Rodou. Aquele espaço reservado aos ônibus, que no caso é baú. Ganhou um apelido carinhoso dos moradores do Distrito Federal. Rodou. A gente pega o ônibus de Itaguá para Rodô e de lá vai de metrô. Só o ouro. Se alguma situação é só o ouro, saiba que você está arrasando. A expressão quer dizer, claro, uma coisa muito boa. Tesourinha. Tá na boca de todo mundo que anda, principalmente no plano piloto. Se quer entrar no eixo W ou no eixão, faz a tesourinha que dá certo. E tesourinha nada mais é do que passar pelas alças do viaduto. Mas você vai reto toda a vida. E lá na frente, você faz a tesourinha. Mas se errar, já era. Ué, uma forma simplificada, se é que é possível, do uai. Ué? 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 Além de pontuar as frases, você pode usar como dúvida. Ué? Ou quem sabe a afirmação. Ué? E até negação. Não é. Ué, véi. Por que você fez isso? Ué? Não era pra ir lá? Véi. Veio? Veio. E o brasiliense é vida. É vírgula, é pausa e está praticamente em todas as frases. Véi, não tá entendendo o que rolou. Véi. Shops. Mais um da série Apelidos Carinhosos. O termo se refere a qualquer shopping center da cidade. Vamos pro shops? Tô te esperando nos shoppings. Zebrinha. Era um antigo micro-ônibus que fazia linha circular no plano piloto. Zebrinha. Ele tinha as cores de uma zebra. Tá vendo só? Brasília é única. E você? Tem uma palavra ou um jeito diferente de falar? Brasília é feito por mim, por vocês e por todos nós. Brasília e todas as regiões administrativas. Hoje é dia de celebrar, de comemorar. Sim, mesmo que em casa são tantas histórias para contar. E lembra que a gente tem muito mesmo que comemorar todas as suas regiões administrativas que hoje já estão em volta e que fazem Brasília pulsar. Eu costumo dizer que as regiões administrativas são como aquele sangue que corre, sem ele não tem vida para o coração pulsar. E é isso, hoje é dia de comemorar, de celebrar. Que tal você tentar aí fazer uma declaração de amor aí para Brasília também nas suas redes sociais?
marcar a Secretaria de Educação do Distrito Federal, ou quem sabe contar um pouco da sua história, de onde você veio, quais os costumes que você trouxe, porque a nossa alimentação também ficou variada com tanta coisa boa. Tanta gente, é comida mineira, é comida gaúcha, é comida goiana, é comida nordestina, tanta coisa que a gente sente esse sabor nas feiras que tem pelo Distrito Federal. São tantas feiras que refletem a imagem desse povo tão lindo, tão encantador que faz Brasília. Sim, porque a grande maioria, no começo, trabalhava em Brasília e hoje muitas regiões administrativas já têm vida própria, são independentes, têm as escolas, os comércios e são essas pessoas que geram a economia, que fazem realmente Brasília ser tão especial. Eu sou uma apaixonada por Brasília. É difícil até falar e expressar o tamanho do meu amor a essa cidade, a essas histórias, a tantas outras histórias. E eu tenho certeza que você, aluno, tem uma boa história para contar de Brasília, seja dos seus pais, dos seus avós, seja do jeito que for. Porque todo mundo que veio para Brasília veio motivado por uma bela história. E a nossa história é construída no dia a dia. Sim, sempre. Nesse momento mesmo que estamos inclusos em casa, estamos também contando uma nova história. Uma história que daqui uns dias a gente vai se lembrar e vai entrar para toda outra história, né? A história do nosso país. Sim, e eu não poderia deixar de homenagear a maior região administrativa de Brasília, Ceilândia. Porque, como eu já contei, Brasília é tudo isso, mas Ceilândia é a maior região administrativa de Brasília. Você que está me ouvindo é de Ceilândia? Você sabe que ela celebrou 49 anos de vida no dia 27 de março? Sim, porque no ano de 69, com apenas 9 anos de fundação, Brasília já tinha 79.782 habitantes em regulações irregulares, que eram aglomerados próximos ao centro da capital, que era o local de trabalho da maioria das pessoas. Uma população que era para ser de 500 mil, já tinha tudo isso de invasão. E naquele tempo foi realizado um seminário sobre os problemas sociais recém-criados no Distrito Federal. E o surgimento de áreas urbanas sem infraestrutura foi o ponto mais discutido naquele momento, reconhecendo a gravidade do problema e suas consequências. Foi então que o governador da época, Hélio Prates da Siqueira, solicitou a erradicação das invasões da Companhia de Serviços Sociais, comandada por Otamar Lopes Carnoso. No mesmo ano, foi criado um grupo de trabalho, que mais tarde se transformou em Comissão de Erradicação das Invasões, SEI, que era carinhosamente chamado. E a cidade da Ceilândia acabou surgindo em decorrência dessa campanha. E foi o primeiro projeto de erradicação de favelas no Distrito Federal. E as remoções para a nova cidade foram iniciadas em março de 71. E o governo ajudou com caminhões, fazendo a mudança. E antes disso, eles também conseguiram uma caixa d'água, mas dessa vez com água, tinha água. E também num ponto estratégico. Sim, onde Ceilândia ia crescer, porque ao lado teria uma feira, a administração e o hospital. O coração da Ceilândia. E as pessoas se reuniam ali naquela caixa d'água para pegar água, conversavam, se tornavam amigos. Acho que é por isso que o pessoal de Ceilândia é tão amigo e hospitaleiro. Uma cidade muito especial. E eu trabalhei como professora na Ceilândia e também no Recanto das Emas. Fiquei muitos anos nessas duas escolas. E é o retrato das pessoas que vieram em busca de um sonho, porque Brasília é a capital da esperança. Sim, e a Catedral das Obras da Inauguração foi a que mais demorou a ficar concluída. Só ficou pronta em 1970. E ainda com aqueles vidros incolores. Só depois, em 79, numa reforma, ela recebeu a tinta branca e os vitrais coloridos. E ela tem 16 colunas curvas que lembram mãos postas em oração. Outros dizem que um cálice. E no seu interior, há 3 anjos de alumínio pendurados no teto. E na entrada, grandes esculturas do apóstolo São Mateus, São Marcos, São Lucas e São João de bronze. Todos
do escritor Alfredo Segiati. E Brasília tem também o nosso Parque da Cidade, uma extensa área de lazer, que foi inaugurado em 78. E depois, em homenagem a Juscelino Kubitschek, foi inaugurado em 81 o Memorial JK, para ser o túmulo do fundador da cidade. E também um museu com seus objetos pessoais. A Unesco, Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, reconheceu Brasília e o seu plano piloto como um patrimônio mundial cultural da humanidade no ano de 87. Ou seja, desde então tem que ser preservado o seu projeto inicial. E isso atrai turistas de todo o mundo, que também são atraídos pela natureza, pelos amplos jardins, pelo cerrado, pelo céu maravilhoso que o Planalto Central faz realçar ainda mais nos seus horizontes infinitos. E durante muitos anos, o nosso administrador era nomeado pelo presidente da República. Mas a partir de 1990, o governador passou a ser eleito pelos moradores. Foi criada uma Assembleia Distrital e os primeiros deputados distritais. E foi projetada para uma população de 500 mil. Mas hoje já temos um pouco mais de 3 milhões de habitantes. A realidade ultrapassou o projeto inicial. E Brasília ficou muito maior do que aquele plano daqueles homens visionários. E os primeiros cidadãos nascidos na nova capital já têm filhos aqui e já existem quase 3 gerações de brasilienses autênticos, que formam uma população alegre, moderna, estudiosa, trabalhadora. E os brasilienses gostam de viver ao ar livre, de passear. E nessa pandemia está se reinventando. Tá vendo? Já isso tudo vai passar. E a gente vai poder comemorar os 60 anos, mesmo que de forma certa. Mas, por enquanto, a gente consegue comemorar assim, recordando tantas histórias. E, com certeza, as outras histórias são muito mais. Eu vou ficando por aqui, chamando o professor para ficar aqui do meu lado, para despedir de vocês, para agradecer esse momento. Queria dizer que se vocês quiserem conhecer todas essas histórias da nossa capital, no meu Instagram, Niedja Genari, tem lá 60 anos contados em histórias, contos e lendas do Distrito Federal, tem muitas histórias, eu espero vocês. Muito obrigada. Professor? Fantástico, fantástico. Professora Niedja, adorei. Acabei de avisar para minhas meninas um pouco mais cedo, quando você começou lá em casa. Um beijão para a Sofia, para a Bianca. Sofia fez 15 anos, acompanha. Ela mandou para mim há pouco ali, eu estava até rindo sozinho, que ela, pai, tô adorando as histórias. Porque eu também sou professor de história, eu conto algumas coisas de Brasília, mas elas falaram, Amaro, filha, esse é o presente de papai de 15 anos para você. 15 anos, olha aí. que linda. Oh, obrigado, professora Niedja. Pessoal, a gente fica muito emocionado, como a professora falou, são histórias fantásticas. Eu amei, eu adorei. Estava ali super empolgado também. E, gente, terça-feira maravilhosa, esse foi o presente aqui da nossa Secretaria de Educação, da nossa TV Justiça, acompanhando com vocês aí 60 anos de Brasília. Deixa aqui nosso abraço e lembrando a vocês que toda terça e quinta-feira sempre é ao vivo aqui na TV Justiça, tá? Mesmo horário, se você não consegue pegar, ou se algum conhecido se não está pegando esse sinal, pela TV Gênesis também a gente consegue acompanhar. Todas as informações a gente sempre gosta de colocar no nosso Instagram, isso mesmo, nosso Instagram que é @escolaemcasadf e acompanha também pelo Instagram da TV Justiça, sempre. E todos esses professores que passaram por aqui, você pode estar acompanhando eles também, como a professora Niedja já falou. Coloca lá, @Niedja, Instagram, que com certeza você vai encontrá-la e vai continuar seguindo ela por lá também. E quinta-feira, a gente vai colocar nossa programação lá no nosso Twitter, acompanha o nosso Twitter também, moleza, fácil demais para vocês. E à tarde, se você perdeu alguma coisa, à tarde é pela TV União. A TV União está acompanhando também, que é o canal 11, tá? De 13 às 16. Aqui pela manhã você já pegou o esquema, de 9 a meio-dia, a gente está sempre por aqui, tá? Quero agradecer então a todos os professores que passaram por aqui, agradecer a você que está em casa, lembra lá, fica em casa. Nós estamos aqui nos esforçando para levar conteúdo para vocês, levar conhecimento para você ficar aí tranquilo acompanhando tudo isso. Logo, logo vai passar tudo isso aí, tá bom? Então, hashtag fica em casa,